Chegamos então finalmente no momento da batalha entre Sukuna e o General Silas Mahoraga. Finalmente a gente acertou. Enfim, o bicho grande. Vamos falar então sobre o episódio de Jujutsu dessa semana, galera. Porra, que eu vou dizer pra vocês que eu consegui sentir um pouquinho além do que eu senti na batalha da semana passada do Sukuna contra o Jogo. Eu não sei vocês, mas a coreografia e o estilo do Sukuna nessa batalha me pareceu um pouquinho mais imponente do que o episódio passado, mas vamos destrinchar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Lembrando pra você meter aquela flechada de fogo no botão do like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos sobre o universo de Jujutsu Kaisen. Só essa semana, esse já é o terceiro vídeo sobre Jujutsu Kaisen aqui nesse canal, meu amigo. O que tá acontecendo? Vamos lá então, galera. A primeira grande cena desse episódio já foi algo maravilhoso, que foi o comecinho dele, onde a gente vê um pequeno flashback do Itadori conversando com seu avô e o avô do Itadori dizendo, né, Yuji, aproveite a sua força para proteger as outras pessoas. E pô, a gente tem aquela virada, aquela transição maravilhosa, substituindo o Itadori pelo Sukuna, com ele ali, né, vendo toda a destruição que ele ajudou a causar junto do Jogo no episódio passado, galera. Que masterpiece que foi esse comecinho de episódio. Mas seguindo, o que a gente mais tem de importante nele foi o grande momento do Megumi finalmente conseguindo invocar o General Silas Mahoraga. Vocês lembram que esse cara tá tentando invocar o Mahoraga desde o primeiro episódio? Juro pra vocês, pra quem não lembra, o Megumi, ele tá tentando invocar esse cara, essa sombra, desde o primeiro episódio, lá contra o Sukuna com apenas um dedo. O Itadori, quando engoliu o primeiro dedo do Sukuna, já tava lá o Megumi, caralho, acho que eu vou ter que invocar. E depois disso ele ficou tentando invocar, meu amigo, eu acho que pelo menos uma meia dúzia de vezes. Até ele finalmente conseguir fazer isso nesse episódio contra quem? Contra o bucha do molequinho lourinho dos milagres. Mas foi e meu amigo, não importa quem. O que importa é que o Megumi tentou e finalmente conseguiu invocar o que ele queria, que era o Mahoraga, e conseguir se matar junto. Mas nesse momento, galera, a gente tem um flashback importante, que foi o flashback do Gojo explicando pra ele a rixa que aconteceu no passado entre os chefes do clã Gojo e o chefe do clã Zenin, onde ambos teriam se enfrentado no passado por conta de uma rixa muito antiga, explicando que por isso hoje em dia os clãs não se dão muito bem, enfim, né, que se perdura até os dias de hoje. Mas que no passado esses caras se enfrentaram com o chefe do clã Zenin sendo um usuário das 10 sombras contra o chefe do clã Gojo sendo um usuário, ambos dos 6 olhos, quanto do ilimitado. E esse é um detalhe que muita gente deixou passar e muita gente replica sem ter, né, prestado muita atenção nesse detalhe. Mas sim, galera, o chefe do clã Gojo no passado, que foi mencionado pelo Gojo, aqui nesse caso, né, o Satoru Gojo, era um usuário tanto dos 6 olhos quanto do ilimitado. E isso foi passado pro Megumi, né, como uma tentativa de incentivar o Megumi, dizendo só: se esses caras eles conseguiram rivalizar no passado e terminaram numa espécie de empate onde ambos morreram, você pode sim ser capaz de me superar. E o Megumi, ao invés de entender isso como um incentivo positivo, ele pensou, ah, é pra eu me matar? Então tá bom. O Megumi, ele sabe que essa sombra que ele invoca nesse episódio nunca foi capaz de ser dominada antes na história pelos seus antepassados. E se ela nunca foi capaz de ser dominada, provavelmente foi dessa forma, num ato suicida, que o seu antepassado conseguiu rivalizar com o chefe do clã Gojo. Então, nesse caso, ele precisaria fazer o mesmo também, né? Se o cara era um suicida, eu vou precisar me suicidar aqui também. E eu nem sei sinceramente por que ele precisou invocar o Mahoraga, não era só ele sair voando com essas orelhas de abano que ele tinha nesse episódio? Mas enfim, o Sukuna percebe a presença de alguém poderoso e vai até o Megumi ajudar ele, né? Ele fala assim, calma aí, meu amigo, não é hora de você morrer ainda. Eu preciso fazer algo com você, eu preciso de você pra derrotar o outro bucha. Sem você eu não consigo. Mas agora, falando sobre as cenas de batalha, eu sinto que toda a primeira grande metade do episódio foi a melhor parte, onde a gente teve as melhores cenas de coreografia desse episódio, dessa batalha, porque
foram as cenas onde a gente conseguia ter as cenas mais limpas, onde a gente conseguia entender melhor visualmente tudo o que estava acontecendo, enquanto na segunda metade a gente já começa a ter várias e várias cenas extremamente confusas e difíceis de entender. Tudo bem, né, que contribuem diretamente para o cenário caótico da batalha, mas ainda assim, a gente precisa entender o que está acontecendo, mesmo que em meio ao caos. E eu senti que a segunda metade do episódio não conseguiu transmitir isso tão bem pra gente, né? Diferente da primeira metade do episódio, que foi puro brilho, galera. Foi pura masterpiece ali, onde Sukuna, com a sua ali, com todo o seu estilo, com toda a sua glória, e mais uma vez gritando e o seu grito ecoando por Shibuya, contribuíram demais para essa parte do episódio ser tão maravilhosa. Não sei se foi uma questão de direção ou se foi uma questão de, complicações, né, por conta da animação, que a segunda metade da batalha não foi assim tão prazerosa ao meu ver, mas de qualquer forma tiveram ainda assim grandes momentos, como por exemplo, né, a expansão de domínio do Sukuna, galera. Tudo bem, na primeira temporada a gente teve uma expansão de domínio ali, muito mais bonitinha, mas ao mesmo tempo, né, muito mais instantânea, muito mais estática, diferente dessa segunda temporada, onde a gente teve, né, a construção ali da expansão de domínio sendo feita de forma mais fluida, mas pecando, né, sacrificando os detalhes da animação. Particularmente, eu ainda assim acho que funcionou muito bem, principalmente porque a gente já viu isso acontecendo uma vez e agora a gente vendo isso acontecendo, né, sendo construído de uma forma muito mais lenta, de uma forma muito mais tensa. Isso faz com que a gente sinta, né, consiga sentir o perigo que está por vir, a destruição que isso vai causar na cidade de Shibuya, no bairro de Shibuya, melhor dizendo. O Sukuna nesse episódio foi simplesmente maravilhoso, mas o Mahoraga ele também fez algumas cenas bem interessantes, né? O episódio ele conseguiu mostrar pra gente, lá nos pequenos detalhes, todo esse poder do Mahoraga de conseguir se adaptar a qualquer fenômeno. Não é se adaptar a qualquer técnica, mas sim literalmente a qualquer fenômeno. Tanto que tem um detalhe muito rapidinho que a gente pode perceber, que é quando ele tá ali se afogando, né? E ele consegue instantaneamente desenvolver brânquias para que ele consiga respirar debaixo d'água, né? E outro detalhe foi o fato do Mahoraga, ele de repente durante o episódio ele ter ficado extremamente grande, né? Ou seja, ele conseguiu adaptar o próprio tamanho porque ele sentiu que precisava de mais força bruta para conseguir competir contra o Sukuna. Então a gente viu o Sukuna ele usando a sua expansão de domínio para de certa forma conseguir nerfar o Mahoraga para que ele pudesse finalmente, né, finalizar ele com a flecha de fogo mais uma vez, né? Eu achei que, o princípio da animação da flecha de fogo tava maneiro, a ideia tava interessante, mas ainda assim eu preferi a animação do episódio passado ali, com ele moldando a flecha de fogo, como a gente viu, né, daquela animação junto do jogo ali, né, eles fazendo a coreografia deles dois juntos, em conjunto. Dessa vez a animação da flecha de fogo foi um pouco mais curta, mas ainda assim, né, o suficiente para derrotar o Mahoraga e finalizar ele de uma vez. Agora, a maior satisfação desse episódio foi ver o milagre do loirinho acabar no final dele, galera. O milagre que ele tinha usado, que ele tinha gastado no começo desse episódio, sendo salvo pelo Sukuna das mãos do Mahoraga, agora no final do episódio, meu amigo, não tinha mais ninguém pra que salvasse ele, pra salvar ele. E o próprio Sukuna é quem dá o golpe final. Pode ir, vai, bora. Quando o molequinho tá indo embora, eu não acredito, eu fui salvo mais uma vez. Perdeu a cara. Ficou igual aquele titã na terceira temporada, coitado. Ai, mas que satisfação, galera. Que satisfação. É satisfação demais isso. Essa foi uma satisfação muito grande. E depois de ter tocado o terror em Shibuya, chegou a hora do Sukuna dizer até logo. Mas não antes dele dizer a seguinte frase. Para o Itadori, mastiga isso. Essa foi uma frase muito específica e muito interessante porque não só as habilidades do Sukuna têm a ver com preparo de comida, com culinária, então faz sentido ele usar esse verbo mastigar para o Itadori, como também figurativamente, pelo fato do Itadori ele precisar digerir
tudo aquilo, todas aquelas informações que ele passaria a receber naquele momento, tendo todos aqueles flashes de tudo que aconteceu e não conseguindo literalmente digerir tudo aquilo e colocando tudo aquilo pra fora, né? Ele não conseguiu digerir nem literalmente aquilo que aconteceu e nem figurativamente, porque ele coloca tudo aquilo pra fora. Só que o interessante dessa parte é a gente analisar a reação que o Itadori ele tem nessa hora, nesse final do episódio, sabe? Muita gente pode, por exemplo, ter uma reação diferente uma da outra. O Itadori ele poderia, por exemplo, ter ficado completamente estagnado, completamente caído no chão e sofrendo e permanecendo naquele estado de impotência sem conseguir seguir adiante, mas a reação do Itadori é justamente o oposto. Ele sofre ali por um momento, mas a reação dele é tentar fazer alguma coisa para que ele não se sinta somente um assassino, porque ele sente que foi pelas suas mãos que tudo aquilo aconteceu, mesmo que o seu corpo tenha sido tomado pelo Sukuna. Então a reação dele é tentar ainda assim fazer alguma coisa para que ele não se sinta um assassino por completo. Só que galera, o final do episódio prova que o que a gente vai ter vai ser justamente o contrário, com Nanami aparecendo com metade do seu rosto e metade do seu tronco completamente carbonizado, sem um dos olhos, com o dente aparecendo ali. Cara, que cena fortíssima! E esses frames eles vão ser ainda mais evidenciados semana que vem, quando a gente vê mais do Nanami, né? E finalmente, né, o grande momento dele se encontrando com o Itadori, galera. Vai ser algo pesado e só esse frame no finalzinho já deu uma palhinha pra gente do quão pesada essa cena vai ser. Então, de forma geral, eu acho que esse foi um episódio que conseguiu passar uma dimensão muito grande pra gente do quanto o bairro de Shibuya ele foi completamente destruído com essa batalha, sabe? A gente viu pouquíssimos civis ali sofrendo qualquer consequência disso, afinal, a maioria deles estava no subterrâneo ali, né, no metrô, e essa foi uma parte que não foi atingida pela expansão de domínio e nem pelas batalhas ali, né, do próprio Sukuna, então a gente não vê essas consequências na perspectiva dos civis, mas se tratando da dimensão da destruição do bairro de Shibuya, eu acho que esse foi o principal mérito de toda essa batalha e de toda essa participação do Sukuna. Como sempre, eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários, e caso você ainda não tenha assistido os vídeos dessa semana sobre Jujutsu Kaisen, eles vão aparecer desses dois lados para você poder ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau!